sobre essa correlação muito comum e muito estudada também pelo mercado, que é a relação do Bitcoin com o mercado tradicional americano, principalmente com a Nasdaq. É um mercado que costumava sempre andar juntos, mas no curto prazo tem mostrado falta de correlação positiva. Então vamos tentar entender quais são os próximos passos e se isso dá pistas para a gente em relação ao preço, principalmente no Bitcoin. Ok? Fica com a gente, dá um like, assina o nosso canal e vamos para esse estudo também que eu trouxe para vocês. E vamos fazer já uma comparação aqui histórica da Nasdaq para vocês verem o que está acontecendo realmente no curto prazo, né? Então, quando eu faço essa comparação, você tem aqui a linha azul da Nasdaq e os candles do Bitcoin, né? Nota-se aqui, já na primeira visão, que eles têm uma correlação até significativa. E o que tem acontecido realmente é um pouco de falta de amplitude no preço e uma perda da sensibilidade, né, da direção nesses últimos meses. Eu diria que outubro aqui é o principal momento de perda de correlação. Quando eu aproximo aqui, vai ficar escancarada essa situação. O mercado cripto realmente vinha num movimento ascendente junto com o mercado americano tech, né, com a Nasdaq. E em outubro ele cai, continua um movimento de queda, né? E a Nasdaq consegue realmente se manter perto do topo, que é o que a linha azul está mostrando aqui, ó. Ok? Eu diria até, quando eu vou esmiuçar isso, quando eu vou chegar mais perto, dando um zoom mais, a correlação ela volta a ficar no curtíssimo prazo semelhante nas quedas, tá? Então, nesses períodos de queda da Nasdaq, sempre foi junto com o mercado cripto caindo. Então, essa quedinha, esse movimento de queda, esse movimento de queda e até talvez essa queda que aconteceu recente na quinta, sexta-feira, tá? Nesse período, o Bitcoin caiu muito mais, essa que é a grande verdade. Ele caiu aqui também, essa queda aqui também, e o início de uma queda que começou ontem, tá? E onde está o diferencial do Nasdaq? O mercado americano ele conseguiu se sustentar e responder de forma positiva muito mais forte do que o Bitcoin e as próprias criptomoedas, tá? Então, todas as respostas depois de uma queda foram retornando ao topo, coisa que não está se observando na cripto e no Bitcoin. Então, acho que isso é um alarme, porque o mercado americano está num ponto de resistência importante. Eu posso até mostrar o gráfico único dele aqui. Se a gente for estudar só esse gráfico aqui, a minha preocupação está realmente caso tenhamos uma queda mais significativa no mercado americano, já que nessa parte, né, na parte da queda, a correlação volta a existir, ok? E na parte da alta é que não está se observando. Então, o que eu estou dizendo? A gente está muito próximo a um order block significativo, né? Ele já triscou aqui nessa faixa de venda. E olha o que aconteceu já ontem, na sexta-feira, uma queda de quase 2% na Nasdaq, né? Então, se esse mercado que já viu a presença do vendedor chegar nesse movimento prévio, se ele fizer realmente um movimento A, B, C para cá, eu acho que isso vai impactar no Bitcoin e nas outras moedas com a perda dos 82, 80 mil pontos, que foi o fundo recente do Bitcoin, tá? Fundo recente do Bitcoin.
para falar um pouco assim além, eu trouxe aqui até uma pescazinha que vale a pena a gente ficar atento, porque essa correlação, historicamente, ela ficou próxima, mas assim, em 2023, 2022 para cá, né? 2017 e 2019, a correlação era fraca, até porque o BTC começou a ganhar mais liquidez, ele começou a entrar com um ativo de risco global, né? E aí houve uma entrada de capital inicial dos fundos e traders profissionais em derivativos do Bitcoin, e essa correlação ela existia de forma moderada, né? Em 2016 para trás, era praticamente nula. Então, o Bitcoin era um nicho ainda, ele tinha uma liquidez muito mais restrita e ele não estava dentro do radar institucional. Portanto, ele tinha uma vida própria, ele tinha o seu ciclo próprio, né? A própria narrativa da moeda em si, do halving, e formava ciclos que realmente são muito típicos dele próprio. Ele não entrava na roda gigante do mercado de capitais tradicional. Já em 2020 e 2021, essa correlação começou a ficar mais intensa, né? com mais liquidez dentro desse tipo de mercado. Ele foi tido, inclusive, como um ativo tech alternativo, né? O Bitcoin como se fosse um ativo tech alternativo, como se fosse compondo a própria Nasdaq, tá? Apesar de mercados distintos, separados. Né? Em 2023 e 2024, a Nasdaq ficou muito mais atrelada e concentrada em ativos de Big Tech, em IA, né? Então, esse crescimento do mercado ele ficou muito atrelado a poucas empresas, que eu acho, inclusive, que a gente deve fazer um estudo para ver a situação delas, porque isso pode ter um impacto na Nasdaq, exatamente nessa queda que eu estou trazendo para vocês aqui. Porque se isso acontecer, e isso a gente pode ver risco em Google, Amazon, Apple, Nvidia e por aí vai, realmente a gente pode trazer o mercado cripto junto. Então, lá naquele período, começou a ter uma descorrelação por conta dessa concentração em ativos de growth, né, com lucros grandes, e o Bitcoin começou a perder um pouco novamente, apesar de, no macro, na visão macroeconômica, isso ainda persiste. Então, é isso que eu quis trazer aqui. Olha essa regrinha aqui, ó, porque o Bitcoin ele não é sempre correlacionado com a Nasdaq, tá? Ele se correlaciona com a liquidez. Quando o mercado está num período de liquidez alta, tanto o Nasdaq como o BTC costumam subir, né? Injeção de dinheiro, muito crédito. Quando a gente tem uma restrição econômica, né, os dois ativos costumam andar juntos numa queda, né? Porém, o spread é que está a grande diferença dos dois ativos. A criptomoeda com muito mais queda nesses períodos restritivos da macroeconomia, ok? E na regra prática, a influência maior, assim, fica muito atrelado quando tem uma correlação e uma visão que vem do Fed. Quando é um Fed dovish, com muita liquidez, ambos sobem. Um Fed hawkish, com liquidez baixa, ambos caem, Bitcoin cai mais forte, tá? Quando tem muito apelo dessas empresas techs com grandes balanços, grandes lucros, grande narrativa de crescimento, de growth, e a cripto realmente está fraca, perde a correlação. Então, o Nasdaq sobe, muito concentrado nessas 5, 10 empresas, enquanto que o Bitcoin pode ficar lateral ou até cair. Tá? E quando tem muita narrativa de halving, de ETF, de injeção de capital, de liquidez nas criptos, a gente pode ver uma alta no mercado de Bitcoin
não necessariamente com a correlação positiva com a Nasdaq. Então, fique atento, eu gostaria de trazer exatamente esse risco iminente do mercado. O Nasdaq aqui apontando para uma zona de venda, e se ele cair, acredito que o Bitcoin corre grande perigo de fazer esse movimento aqui, ó. Ele já está lá embaixo, né? E o Bitcoin, que vem nesse padrão e está fazendo uma bandeira aqui agora, né? Essa bandeira, inclusive, ficou até um pouco mais triangular, como se formando um retângulo. Uma queda do mercado americano levaria a perda desse fundo aqui, literalmente no 80, e a gente provavelmente ia visitar o suporte mais próximo, que é o 76. Então fiquem atentos, né? Vamos monitorar esse par, que no curto prazo, desde outubro, está tendo menor correlação, né? Mas ainda traz indícios e pistas do que está por vir. Ok? Joia, espero que vocês tenham curtido o material, e continuem com a gente aqui no Crypto Club. Um abraço para todos.